Fachin promete estender mão a Bolsonaro, mas diz que não vai tolerar os intolerantes. Brasília, Distrito Federal, Folha Press. No centro das críticas do presidente Jair Bolsonaro, PL, o futuro presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, afirma que terá uma postura colaborativa e de diálogo com os mandatários, mas que adotará medidas caso a Justiça Eleitoral seja atacada. Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nós não vamos tolerar os intolerantes, mas por agora eu tenho uma mão estendida e eu espero reciprocidade, afirmou o ministro em entrevista à Folha de São Paulo. Fachin assume no próximo dia 22 em substituição a Luiz Roberto Barroso em reunião de transição na terça, dia 15. O ministro afirmou que havia risco de ataques ao sistema do TSE oriundos da Rússia, onde estava o presidente da República em viagem. Em entrevista à Jovem Pan, Bolsonaro disse que a fala de Fachin era lamentável e fake news. O ministro afirmou que entende as falas do presidente como narrativa política e diz que mencionou a Rússia porque é um exemplo real. O ministro, que é relator da Lava Jato do Supremo Tribunal Federal, afirmou ainda que a operação não acabou, já que ainda existem inquéritos em andamento e é resultado de um ganho institucional do Brasil. Segundo ele, excesso e irregularidades estão sendo corrigidas. Pergunta: o presidente Bolsonaro disse que o discurso do senhor foi fake news e que os ministros do Supremo se comportam como adolescentes. Qual a sua avaliação? Edson Fachin: eu diria três coisas. A primeira, que toda a pessoa, inclusive o presidente da República, tem o direito legítimo de criticar e ninguém é imune à crítica. Portanto, o juízo de valor que se faz deve ser acolhido como exercício do dissenso dentro de uma sociedade democrática. A segunda observação é que o presidente, do lado das funções estatais, tem atividades políticas. Na atividade política, os fatos sofrem substituições por narrativas. Eu fiz um pronunciamento por escrito para deixar registrado. O que eu mencionei é que há possibilidade de um cyberataque à Justiça Eleitoral, nomeadamente ao Tribunal Superior Eleitoral, e que a segurança cibernética é um item fundamental. As milícias digitais se operam em diversos países. Eu mencionei a Rússia como um dos exemplos. Eu poderia ter mencionado a Macedônia do Norte. Estou falando de riscos que são reais, mais que potenciais e que podem advir de atores privados e, em alguns países, são colaboração de atores estatais. E onde a colaboração de atores estatais, onde a legislação não tem mínimo de controle democrático e mínimo de controle dessas mídias digitais. Infelizmente, a Rússia é reconhecidamente exemplo de patamares mínimos de regulação. A terceira observação é que eu tenho um conjunto de fontes, começando com um relatório do Senado norte-americano sobre as eleições norte-americanas, passam pelas eleições da Alemanha e por relatórios publicados em veículos respeitados de comunicação. Pergunta: o que o presidente tem feito seguidas críticas ao judiciário, em especial a justiça eleitoral? O senhor se preparou para ser alvo desses ataques? EF: a minha conduta, ao menos nesse momento, eu posso estar e decidi ir pessoalmente entregar o convite de posse ao presidente. Ele é o chefe do Estado brasileiro, eleito legitimamente por meio do sistema de votação das urnas eletrônicas diplomado pelo TSE, numa sessão em que eu estivesse presente. Esse reconhecimento de que ele exerce a chefia do Estado brasileiro me levou a convidá-lo. Também convidei para estar aqui no dia 11 de maio, quando nós apresentaremos
publicamente o relatório de todo o conjunto de plano de ataque e teste de segurança da Justiça Eleitoral que começaram em novembro. Quando nós abrimos o código-fonte das urnas, nós iremos publicamente prestar contas. Eu também convidei o presidente da República porque a atividade que a mim me cabe nesse momento é de diálogo institucional e republicano com todos os chefes de poder. Minha proposição nesse momento é colaborativa. Eu fiz um gesto simbólico de estender a mão ao diálogo, atividade colaborativa, abrir as portas do Tribunal Superior Eleitoral para que todas as autoridades da República tenham dados e informações e espaço para questionamentos. Mas mantido o diálogo respeitoso, mantido o diálogo dentro da normalidade das relações institucionais. A minha conduta sempre será colaborativa e diálogo. Eu nem se assumi ainda o tribunal. Agora, como presidente do tribunal, se a justiça eleitoral for indevidamente atacada, eu não terei dúvida em tomar todas as medidas necessárias para defendê-la, porque o ataque à justiça eleitoral depende da forma e do modo com que se faça, e dependendo de sua origem, é um ataque à democracia. Quem defende intervenção militar, quem defende fechar um poder ou um tribunal como o Supremo Tribunal Federal, e quem discute inexistentes fraudes em urnas eletrônicas não está discutindo urna eletrônica, está discutindo a ruína da democracia. Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nós não vamos tolerar os intolerantes, mas por agora eu tenho uma mão estendida e eu espero reciprocidade. Pergunta: o presidente sinalizou que iria nesse evento, Edson Fachin. Ele ouviu uma devida atenção. É a segunda vez que eu o visito. Quando o ministro Barroso tomou posse, eu, como vice-presidente do TSE, estive com ele, dialoguei outras 2 vezes com ele. Assim que ele elegeu, fez uma visita ao TSE. Eu estava aqui e tivemos um bom diálogo. Na ocasião em que ele foi diplomado, também dialogamos e conversamos sobre a forma política de ser, de modo que a minha postura é aberta ao diálogo e compassivo de crítica, evidentemente limite em que a crítica não se converta no ataque institucional. Pergunta: como o senhor recebeu a notícia que o general ex-ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva não vai ser mais diretor do TSE em sua gestão? Edson Fachin: os motivos de saúde são profundamente compreensíveis. Eu tenho pessoal estima e admiro pelo general Fernando Azevedo e Silva, como aliás tenho relacionamento com um integrante das 3 Forças Armadas. Sou de uma geração que admira a conduta do general Euler Bentes Monteiro. Ele foi o general que apresentou o que se chamava à época e pelo então MDB a anticandidatura e perdeu a eleição no colégio eleitoral para o general João Figueiredo, que se tornou presidente do Brasil. A presença do general Fernando aqui também tinha este condão de trazer com ele uma perspectiva de um diálogo aberto próximo, e este diálogo não vai estar de existir. O general Fernando acompanhou o nosso período de transição, fez publicamente elogios à estrutura do tribunal, à própria segurança das urnas eletrônicas. Acabou apresentando questões de saúde. Se fossem outras questões, eu me permitiria discutir e contra-argumentar, mas a saúde pessoal precisa ter nossa parte com pressão e votos de melhora. A saída dele faz o tribunal perder um ponto de importante com as Forças Armadas. Eu tenho outros canais de diálogos abertos com 3 forças e continuarão a gerar bons resultados. O Exército tem um setor de cibersegurança que é merecedor de nossos maiores elogios. Pergunta: senhor deu a decisão de abrir caminho para a anulação dos processos do ex-presidente Lula da Lava Jato e se tornou elegível. Preocupa-se isso seja usado para atacá-lo como já fez o presidente Bolsonaro? Edson Fachin: isso é uma narrativa e eu me atenho aos fatos. Chegaram ao Supremo mais de 150 inquéritos, dos quais eu fui o relator geral. Muitos desses inquéritos foram para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, porque eram de competência do STJ, e para as justiças dos estados
ou para os tribunais regionais federais ou para a Justiça Federal desses tribunais. Pergunta: o que é que passou na Lava Jato antes mesmo de eu assumir a relatoria? Edson Fachin. Iniciou uma discussão já da relatoria do ministro Teori Zavascki de saber se a competência da 13ª Vara de Curitiba compreendia não apenas os danos diretos à Petrobras, mas também os seus danos reflexos. Desde 2015 eu restei vencido nessa discussão. O tribunal foi julgado em numerosos casos e eu sempre restei vencido, remetendo os danos reflexos para os respectivos estados. O ex-presidente Lula foi condenado em primeiro grau, a condenação foi mantida em segundo grau. O recurso chegou ao Superior Tribunal de Justiça e este recurso não foi apreciado pelo Supremo, ou ainda, o Supremo Tribunal Federal em algum momento apreciou a decisão da culpabilidade ou da procedência ou improcedência da imputação que se fazia ao ex-presidente. Formamos a orientação de que os danos reflexos não eram de competência da 13ª Vara. Quando chegou o Tribunal Constitucional de Lula, houve a interposição de uma habeas corpus onde essa matéria foi suscitada pela primeira vez. Eu tomei uma decisão que imediatamente submeti ao colegiado. Portanto, foi uma decisão da maioria do STF. O meu gabinete não há liminares que fico aguardando o decurso do tempo por alguma conveniência. O colegiado, por maioria, entendeu que o tribunal havia firmado orientação nesse sentido. No meu voto, faço esse histórico mostrando como restei o vencimento nesse julgamento. Quando restei receber da turma do plenário, como princípio de colegiado, registrei que eu votava vencido, mas adotava a posição da colegialidade. O fato processual é esse: haverá narrativas das mais diversas ordens, e as narrativas pertencem ao campo da política. A decisão tomada é uma decisão tecnicamente correta, e sobre ela posso discutir juridicamente. Pergunta: apesar da questão técnica, politicamente o senhor também acaba sendo questionado pelo petista que desenvolveu justiça com Lula e não poder se candidatar em 2018. Edson Fachin. De novo, vamos de fato e não a narrativa. Em 2018 foi impetrado um habeas corpus no Supremo e eu votei contra o habeas corpus do ex-presidente porque naquele momento o STF, no meu modo de ver corretamente, tinha maioria de sustentação que é constitucional. A prisão para o segundo grau e era o caso do ex-presidente. Esse entendimento, depois de uma outra composição e por mudança de posição de alguns colegas, foi alterado. Eu continuo com o mesmo ponto de vista, entendo que é constitucional a execução de pena com prisão do condenado após a condenação em segundo grau, que confirma uma sentença de primeiro grau condenatório. Votei assim em um dos processos, dentre eles do ex-presidente, que esse é o fato, o mais debate político. Pergunta: o senhor disse à Folha que a doença infantil do lavajatismo estava prestes a acabar, mas não a Lava Jato. Depois disso, houve anulação dos processos contra o ex-presidente Lula e vários outros arquivamentos. A Lava Jato acabou? Edson Fachin. Não, eu sempre recomendo que se leia os relatórios ao final de cada semestre sobre a Lava Jato. O último relatório que eu produzi revela que mais de 1,2 bilhão de reais em multas foi arrecadado só no meu gabinete. Dos 150 inquéritos no meu gabinete, eu continuo com mais de 4 dezenas de inquéritos ativos. Os inquéritos demoram para concluir. Infelizmente, não é fácil efetivamente chegar dentro do processo com ampla defesa a respeito às prerrogativas do acusado e do investigado. Há um conjunto de provas, mas esses inquéritos caminham e desde que o Ministério Público oferece denúncia, eu aprecio. O juiz não investiga e o juiz não denuncia. O juiz julga e há de ter uma posição equidista, quer da defesa, quer do Ministério Público. Houve um determinado momento que o Ministério Público celebrou um número expressivo de colaborações